povo de Deus com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos, aproveitando que os irmãos estão de pé, vamos ler a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 2. Êxodo, capítulo 2, vamos ler a partir do versículo 1. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. No capítulo 1 de Êxodo, o último versículo, e em seguida já entramos no capítulo 2 e vamos no primeiro em seguida, amém? Capítulo 1, versículo 22, que é o último versículo do primeiro capítulo de Êxodo. Deus. Então ordenou a Faraó o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. E foi-se um varão da casa de Levi, e casou-se com a mulher de uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou sua criada e a tomou. E abrindo-a viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei eu a chamar uma ama das hebreias, que cria este menino para ti? E a filha do Faraó disse-lhe: vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, e eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual adotou, chamou o seu nome Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. Os irmãos podem sentar. Louvado seja o nome de Jesus, né? Hoje é um domingo especial. A minha mãe diz: todos os dias é dia das mães. Verdade, né, irmãos? Infelizmente, alguns filhos só lembram das suas mães num domingo como este. Benditos são aqueles que lembram das suas mães todos os dias. E como um domingo, onde nós celebramos os dias das mães, por que não trazer uma palavra que fala sobre uma mãe? Uma mãe corajosa, uma mãe destemida. Aleluia! Uma mãe com a qual muitas de vocês talvez se identifiquem aqui hoje. Porque foi uma mãe que fez muito sacrifício pelo seu filho. A história de Moisés acontece num contexto em que o povo de Deus estava no Egito e já não eram mais convidados naquele lugar, quando na época de José. Agora eles eram escravos naquele lugar. Aleluia. E eram vistos pelo rei do Egito como uma pedra no sapato. Como um povo que crescia e que talvez tomaria conta daquele lugar. E muitas vezes acontece isso nas nossas vidas. Às vezes vamos a lugares e somos convidados a estarmos ali. Mas muitas vezes quando a mão do Senhor é sobre as nossas vidas e somos abençoados e somos usados por Deus, aquele que outrora era convidado já não é mais bem-vindo naquele lugar. E a palavra de Deus vai nos dizer que é nesse contexto que nasce Moisés, o libertador de Israel. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, que o povo de Deus é e sempre será abençoado. Havia uma promessa sobre a vida de Abraão. E essa promessa, ela não se estendeu apenas
ao povo de Israel, mas ela alcançou a minha e a tua vida. Aleluia. Havia uma promessa de que a semente de Abraão não poderia ser contada. Foi comparada às areias do mar. Tem como contar as areias do mar? Aleluia. Foi comparada às estrelas do céu. Tem como contar as estrelas do céu? Essa era a promessa sobre a qual aquele povo estava. Quando José estava ali no Egito, e ele era governador daquele lugar, e ele se destacou diante de Faraó, e ele se tornou um homem importante. Faraó então disse para que ele convidasse a sua família para estar ali no Egito, porque havia fome na terra. E eles foram àquele lugar. Mas quando o tempo passou, aquele faraó morreu, se levantou outro faraó naquele lugar. Porque os homens mudam, Glória a as Jesus. situações mudam, mas o Deus permanece o mesmo. Glória a Deus. Então o mesmo Deus que havia feito uma promessa a Abraão, iria cumprir aquela promessa, independente de onde o povo estivesse. Glória a Deus. A promessa estava sobre eles. E isso, irmãos, se encaixa na minha e na tua vida. Não importa onde você está. Se você está em terra estranha, se você está num lugar que talvez você não esteja se sentindo bem-vindo ali. Se há uma promessa, ela vai se cumprir. Eu creio. Porque o Senhor não depende da onde você está para que a promessa se cumpra. É verdade. A promessa Aleluia. é verdadeira. E ela vai se cumprir. Aleluia. E a palavra de Deus nos diz que morre aquele faraó, que morre a José, e o povo crescia. E aí se levanta naquele lugar um novo faraó, que talvez não conhecia a história daquele povo, ou talvez nem se interessou pela história daquele povo, que talvez não sabia que foi por causa de um judeu que todo o Egito não pereceu nos 7 anos de vacas magras. Porque vão se levantar pessoas que não conhecem a tua história. Vão se levantar pessoas que não sabem o que você fez pela obra de Deus. Aleluia. Mas Ele sabe. E é dele que vem a recompensa, né, irmãos? E a palavra de Deus nos diz que aquele povo crescia e crescia e se multiplicava, porque estavam debaixo da promessa que havia sido feita a Abraão. E então aquele faraó começou a se preocupar. E ele disse: esse povo está crescendo muito. Eles vão tomar conta do Egito. Porque é um povo forte. Glória. É um povo de dura cerviz. E então, Faraó, usado pelo inimigo, usado pela maldade, porque se você dá lugar, irmãos, o inimigo usa a minha e a tua vida para praticar o mal. É verdade. Todos os dias há uma escolha diante de mim, de você. E a nossa vida é feita dessas escolhas. Quem eu vou ser depende das escolhas que eu faço todos os dias. E então aquele faraó decidiu que ele não queria mais que aquele povo crescesse. Mas há decisão de homem capaz de parar a promessa de Deus? Há decisão de homem capaz de impedir o decreto do céu? Não há, irmãos. Glória. E aí ele falou assim, ó: dá mais trabalho para esses homens, para quando eles chegarem em casa, eles irem dormir e nem chegar perto das mulheres, para ver se essas mulheres param de ter criança. Mas não adiantou. Então, ele chama as parteiras e diz para elas: eu vou dar uma ordem para vocês. Quando vocês forem ajudar as hebreias no parto, quando a criança nascer, se for menina, deixa viver, mas se for menino, mata. Ali então foi decretado um decreto de morte sobre o povo que havia uma promessa de crescimento. E a palavra de Deus nos diz que as parteiras temeram ao Senhor, porque como a Bíblia diz que elas eram parteiras do Egito, porque ele chamou as parteiras do seu povo e disse que quando elas fossem ajudar as hebreias, que elas matassem os meninos e deixassem as meninas viver.
E aí, elas temeram a Deus. Por que elas temeram a Deus? Porque certamente, no meio daquele povo, haviam pessoas que contavam as histórias do nosso Deus. O quão poderoso Ele era. E elas contemplavam com os olhos delas. Como que um povo cativo, como que um povo escravo cresce tanto. E a Bíblia diz que elas temeram. E elas não obedeceram a Faraó. Elas foram inteligentes. Muitos de nós cometemos o erro de temermos os homens e não temermos a Deus. Glória a Jesus. E aí, os meninos continuaram a nascer e crescer. Então, o Faraó chama aquelas parteiras e pergunta: eu não vos dei uma ordem? Como que eu estou vendo um monte de menino correndo por aí? E elas disseram: é que as hebreias são fortes. Elas não são como as egípcias. Glória a Deus. Então, quando chegamos lá para ajudar no parto, a criança já nasceu. Por quê? Porque aquilo que o Faraó queria fazer era em oculto. Ele não queria que o povo hebreu soubesse que ele estava mandando matar os meninos. Era para elas fazer escondidinho. Aconteceu um acidente. Esse nasceu morto. Mas nada fica oculto aos olhos de Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. E a Bíblia vai nos dizer então que ele tem uma outra ideia. E ele manda para que os seus homens ordenem ao todo o povo. Aleluia. Agora, não era mais pelas mãos das parteiras egípcias que a morte ia chegar até o povo de Israel. Era através da mão do próprio povo. Porque essa foi a ordem de Faraó. Se nascer menino, lança no rio. E certamente, né, irmãos, atrás dessa ordem havia algumas ameaças. Escolhe entre a tua vida e a vida do teu filho. Escolhe entre a vida da tua família inteira e a vida do teu filho. E você concorda comigo que muitos obedeceram a Faraó? Muitos, certamente, com o coração rasgando, lançaram seus filhos no rio. Mas ainda havia uma promessa. E a palavra de Deus nos diz que no meio desse contexto se levanta uma mulher corajosa. A palavra de Deus não nos diz, irmãos, que o esposo dela sabia, nem que o filho dela sabia. A palavra de Deus nos diz que Joquebede chama Miriam. A palavra também não diz que apareceu um anjo para ela. E às vezes, irmãos, nós ficamos esperando aparecer um anjo na nossa frente para tomarmos atitudes que dependem de mim e de você. Nessa palavra que não diz que eis que uma grande luz e saiu um ser de branco e disse para Joquebede: coloca o menino no cesto que eu vou livrá-lo. A palavra de Deus não diz isso. Mas quando você conhece o Deus que você serve, quando você confia naquele que fez a promessa, quando você sabe que saiu das tuas mãos e se tiver na mão dele está mais seguro, você confia. E ele te dá a estratégia. Glória a Jesus. E a palavra de Deus nos diz que aquela mulher vai, ela constrói um cestinho, ela betuma para que não entrasse água pelas frestas. E ela coloca o menino dentro do cesto. E a palavra de Deus nos diz, irmãos, que ela coloca ele no rio. E ela disse para sua filha: vai de longe observando. Certamente na mente dela, se vinha algum bicho, algum animal e tentar, né, fazer algum mal para o menino, Miriam vai ver e vai socorrer. Você pode imaginar como é que estava o coração daquela mulher? Colocando um bebê, 3 meses, Aleluia. dentro do cesto. Um bebê que tinha morte decretada. Você consegue perceber o quão corajosa foi aquela mulher em guardar aquela criança por 3 meses, irmãos? Porque se Faraó ficasse sabendo
Não era só a vida daquela criança, era da família inteira. Mas por amor a um filho, a mãe abriu mão da própria vida. Aleluia! Quantos sacrifícios muitas de vocês já fizeram em silêncio? Glória a Deus. É verdade, Glória a Jesus. Deus. Quantas vezes tinha só um pão? Eu não estou com fome. Quantas vezes a cabeça dói, não dormia a noite toda, mas o meu filho precisa de atenção. Mãe, você está bem? Tô. Tá nada. Tá segurando na parede. Eu estou bem. Glória a Deus. E essa força, muitas vezes não vem de você. Essa força vem do chamado que Deus fez para você. Porque a força na vida daquela mulher, irmãs, de colocar o seu filho dentro de um cesto, ou até mesmo de escondê-lo por 3 meses, era toda hora passando alguém. Eram os guardas. Elas ouviam o choro daquelas mães que tinham jogado seu filho no Nilo. Glória a Deus. E quantas noites ela dormiu e ela não sabia se ela seria a próxima a estar chorando. E não é diferente na vida de vocês. Quando você ouve a notícia na televisão, no jornal, morreu, mataram. E muitas vezes o teu filho sai e você não sabe se ele volta. Glória a Jesus. E muitas vezes tudo que você tem era o que Joquebede tinha. Um joelho dobrado no chão e um Deus no céu cuidando. Porque era isso que ela tinha. Irmãos. Quando ela disse para Miriam, acompanha, eu tenho certeza, enquanto Miriam acompanhava, ela orava. E ela clamava ao Senhor para que a sentença que estava sobre todos os meninos israelitas não caísse sobre o filho dela também. E nos tempos de hoje, não é diferente com muitas de vocês que estão aqui. Porque a violência, ela está estampada. Hoje em dia até no Facebook, que antes você entrava para curtir foto, é de tudo que tem ali. São programas que mandam no celular das crianças. Eu trabalho dentro de escola, irmãos, eu vejo criança tendo crise de pânico. Criança tendo crise de pânico. E você acha que você está no contexto diferente de Joquebede? Não. Há um decreto de morte sobre os nossos filhos. E de uma morte eterna. Porque é uma morte espiritual. Aleluia. Porque isso aqui vai ser pó. Mas há algo dentro de mim e de você que é eterno. Glória a Deus. Aleluia. E que nós precisamos nos erguer como Joquebede. E não temer. E se precisar esconder os nossos filhos debaixo das nossas asas. E protegê-los. Mas se precisar colocar dentro de um cesto. Que no nosso caso não é um cestinho que vai para o Rio Nilo. É o uniforme que tu manda para a escola. E tu não sabe o que tu vai encontrar lá. E tu não sabe os predadores que estão naquele lugar. Ou muitas vezes dentro da tua casa, que era um lugar onde eles poderiam estar seguros, tá lá dentro do quarto, com uma coisinha desse tamanhozinho na mão, mas que faz um estrago Jesus. Dessa maneira. tremendo. Oh, aleluia. Não terceiriza aquilo que Deus deu para você. Glória a Deus. Não terceiriza a responsabilidade que Deus deu para você. Não faz do celular o consolo do teu filho, a educação do teu filho. Não deixe que os professores digam para ele o que é certo e o que é errado. Esse chamado foi para você. Essa responsabilidade foi para você. A própria Bíblia diz, né? Ensina o teu filho no caminho que deve andar. Para que quando ele cresça, ele não se desvie. Oh, aleluia.
Porque eu acredito que todos vocês que estão aqui têm os ensinamentos das suas mães. Tenha sido ele segundo a palavra de Deus ou segundo a palmatória. Mas a gente traz aquilo que é ensinado dentro da nossa casa. Aleluia. E o Senhor, Ele precisa levantar Joquebedes no mundo de hoje. Porque não há só um faraó decretando a morte. Glória a Deus. E que os filhos que estão aqui Aleluia. Aleluia. se lembrem de todos os sacrifícios que a sua mãe já fez por você. Oh, aleluia. De quantas vezes ela se anulou para cuidar de você. Glória a Jesus. De quantas noites de sono ela passou em branco para cuidar de você. Que nós possamos ser Glória. corajosos e garantir, irmãs, que o propósito que Deus decretou na vida dos nossos filhos se cumpra. Oh, aleluia. Ontem o Eduardo foi apresentado aqui diante de Deus, oficialmente. Porque eu creio que a nossa irmã Silvia tem orado por ele todos os dias. E ela tem apresentado ele diante do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E não depende só da promessa. Aleluia. Depende de você também. É verdade. Depende de mim. Depende de cada uma de nós aqui. Verdade, Jesus. Aleluia. Havia uma promessa sobre a vida de Moisés. Havia uma necessidade sobre o povo de Israel. Mas se não houvesse uma mulher corajosa, destemida, que abrisse mão de estar com seu filho para vê-lo em segurança. Quantos de nós, irmãs, sai de casa cedo, chega tarde? Qual era o teu desejo? Estar com teu filho. Mas tu precisa trabalhar. Oh, aleluia. E às vezes abrir mão de estar com ele ali o dia todo, para que não falte o alimento. Quantas vezes tem que corrigir, tem que dizer o não? Não é fácil dizer o não, mas é necessário. Glória a Glória a Jesus. Deus. Porque eu acredito que quando Moisés foi crescendo, ele cresceu na casa da sua mãe. Olha que Deus maravilhoso. O menino foi levado pelo rio. A menina Miriam foi acompanhando. Foi parar nas mãos da filha do faraó. E a menina Miriam, muito esperta, Aleluia. já perguntou: você não quer uma ama de leite para essa criança? E a filha de Faraó: quero. E para onde é que Moisés voltou? Para o seio da sua mãe. Glória a Deus. E é isso que o Senhor tem dito para mim e para você. Confia, faz o que eu mando, obedece. Se precisar colocar limite, coloca. Ele talvez saia por um tempo de perto de você, mas eu trago de volta. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque foi isso que o Senhor fez. E aquela mulher que tinha um decreto de morte, de lançar o seu filho no rio e vê-lo morrer, viu voltando para o seu braço. Ela que criou, ela que cuidou, porque Deus, Ele é fiel, irmão. Maravilha, Jesus. Aleluia. Ele é fiel. E vocês não acham que Joquebede teve que dizer muitos nãos para Moisés? Ela não podia se revelar a ele como mãe. Principalmente quando ele ainda era pequeno. E quando ela teve que levá-lo para o palácio do faraó, será que foi fácil para aquela mulher? Glória a Jesus. Mas daquilo dependia um propósito maior. Então comece a entender aqui. Aquilo que o Senhor tem confiado nas tuas mãos parece pequeno. Aos teus olhos parece simples. Mas tudo faz parte de um propósito maior. Oh, glória. Quando aquela mulher decidiu ser corajosa e salvar aquele menino, talvez nem passou pela mente dela que ele seria o libertador daquele povo. Mas porque ela confiou. Mas porque ela agiu. Porque nós precisamos agir.
ele foi salvo. Aleluia. E ele se levantou, porque ele precisava ser criado naquele lugar. Ele precisava dos ensinamentos que ele teria naquele lugar. Porque lá ele aprendeu a lutar, lá ele aprendeu tudo sobre aquele lugar. E o Senhor não nos coloca em lugar algum em vão. Às vezes a gente não entende aonde a gente está, mas sempre há um propósito Glória a maior Deus. de Deus nas nossas vidas. Oh, aleluia. Então não se acovarda. Faz o que você tem que fazer. E confia. Porque Deus cuida. Porque Deus protege. Prova maior não há, irmãos, do que a vida de Moisés. Alguém que tinha um decreto de morte. Alguém que foi colocado no cesto, no rio, levado pelas correntezas. Mas os teus filhos não são levados pela vida. Os teus filhos não são levados pela correnteza. Os teus filhos são levados pela mão de Deus. Aleluia, Jesus. Então confia. Confia. E não deixa de dobrar o teu joelho todas as noites. E entregar eles nas mãos do Senhor. Porque o propósito que Deus tem na vida deles é muito maior daquilo que você tem enxergado. Eu acredito. E não se deixe levar pelas histórias que você ouve, pelos decretos que têm saído por aí. Confia na promessa, porque a promessa, ela permanece. Não há promessa que mate. Não há promessa que permita morrer. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele levanta, Ele cuida e Ele guarda. Então não deixe de orar. Não deixe de interceder. E se tiver que fazer o que Deus mandou, ainda que te dói, faz. Porque Ele se responsabiliza, amém, irmãos? Eu não vou mais adiante, porque as horas já se passaram, tem muita coisa para acontecer. Eu queria agradecer a minha oportunidade. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Glória a E Deus. passar para o nosso pastor, amém? Amém. Glória a Deus. Glórias a Deus. Que palavra. Deus ainda tem promessa na vida de cada um. Aleluia, eu creio. Aleluia. É só você crer, é só você acreditar. E essa promessa, ela pode ser realizada, aleluia, se você quiser. Aleluia. Porque Deus nunca vai contra a nossa vontade, irmão. Verdade. Mas se a minha vontade é